Então, bom dia, meus filhos. Feliz Páscoa para todos vocês. Retomamos a nossa caminhada. Retomamos a nossa caminhada de todas as manhãs. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos esperar só um pouquinho, enquanto as pessoas vão se aproximando, vão entrando em nossa live. E como foi bom, não é? Mais uma vez, experimentar, aprofundar, participar dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora no tempo da Páscoa, esse tempo onde o Senhor vai nos conduzindo, vai nos direcionando nessa vida nova, nesse novo céu, nessa nova terra. E a Páscoa é esse tempo de quando na Quaresma nós meditávamos, nós refletíamos, nós olhávamos para dentro de nós mesmos, de como andava o nosso testemunho cristão. A Páscoa é esse tempo de colocar em prática, aí sim, essa vida em Cristo, essa vida de ressuscitado. Então, pessoal, daqui a alguns instantes nós iniciamos a nossa manhã de oração mais uma vez, acolhendo a cada um de vocês. Creio e espero muito que todos vocês estejam bem. Então iniciemos mais uma manhã de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, ó Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, mais uma vez, nós nos reunimos na Tua presença. Nós nos reunimos, Senhor, em torno da Tua palavra, para que Tu possas ser luz guiando os nossos passos, o nosso caminhar. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, o tempo em que Tu vem até nós como esse Salvador, como luz do mundo, luz das nações. E nós te pedimos, Jesus, que Tu possa nos guiar, que a Tua palavra, Senhor, seja para nós esse farol que nos aponta o caminho, que nos aponta o lugar seguro pelo qual nós devemos trilhar, pelo qual nós devemos conduzir a nossa vida. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces.
bebe tu mesmo os teus venenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como não poderia ser diferente, nós estamos iniciando esse tempo pascal. E a leitura que eu trago hoje, ela é retirada do livro de Lucas, o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Sempre me chamou muita atenção esse versículo. Eu sempre gostei muito dele. Nos traz a certeza, nos traz aquela alegria de que o Senhor ressurgiu, aleluia. Aquela alegria de saber que nós não estamos sós, que o Senhor, que a sua presença está no meio de nós. Vai falar o evangelista. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhe: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Vou repetir. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Ressuscitou. Aquelas mulheres que foram ao túmulo do Senhor, que foram ao túmulo de Cristo, na esperança de vê-lo, na esperança de resgatar o seu corpo, chegam ao túmulo, não encontram nada, encontram apenas o túmulo vazio. E é interessante, gente, que logo no primeiro versículo, o evangelista vai dizer: elas estavam com medo. Elas estavam com medo. Da mesma forma que os apóstolos ficaram temerosos, ficaram tristes, abatidos, até a vinda do Espírito Santo lá em Pentecostes. Elas estavam com medo. Por que elas estavam com medo? Porque aquele que era o apoio, aquele que era a esperança, aquele que era a presença de Deus no meio deles, havia sumido, havia desaparecido dos seus olhos. Elas estavam com medo porque aquele que trazia esperança, aquele nos quais elas colocou toda a confiança, elas colocaram toda a confiança. Elas estavam com medo porque aquele nos quais elas apostaram a sua felicidade, aquele que foi capaz de trazer conforto ao coração delas, aquele que trouxe uma palavra nova, aquele que trouxe um ensinamento novo, enfim, aquele que trouxe ao coração daquelas mulheres a certeza de que agora sim as coisas dariam certo. Aqueles que eram o motivo da sua fortaleza tinha sumido dos seus olhos. Até um dia atrás elas olhavam para o lado e conseguiam ver Jesus. E ele estava lá. E enquanto ele estava lá, elas tinham certeza da vitória. Elas tinham certeza de que nenhum mal, de que nenhuma maldade iria atingi-las. Filhos, isso acontece com a gente.
Isso acontece com cada um de nós. Quem já não experimentou aquela ausência de Deus na sua vida, entenda uma coisa: Deus jamais se afasta de nós. Deus jamais se ausenta da nossa vida. Deus jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa só. Mas por um motivo ou outro, por uma sedução ou outra, por uma tentação ou outra, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Muitas vezes o Senhor, Ele não está mais diante dos nossos olhos, não por vontade dEle, mas porque nós mesmos desviamos o nosso olhar de Deus para outro lugar. E o que vem a acontecer quando nós nos afastamos do Senhor? Quando o nosso olhar não contempla mais a Jesus? Quando a nossa confiança, quando a nossa força, quando a nossa esperança não repousa mais em Cristo? Quando nós passamos a confiar em outras coisas? Quando nós começamos a confiar em outras coisas? Mais cedo ou mais tarde o medo, mais cedo ou mais tarde o desamparo, mais cedo ou mais tarde o sentimento de que estamos sós, ele vem fazer parte da nossa vida, porque não existe outro consolo, não existe outra palavra, não existe outro capaz de nos revigorar, de nos sustentar, não existe outro capaz, melhor falando, não existiu outro capaz de dar a vida por cada um de nós. E aquelas mulheres que estavam com medo chegam ao túmulo do Senhor e talvez o medo delas tenha aumentado porque elas continuavam sem ver o Mestre. Elas não encontraram nada. E aqueles homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meus filhos, ao soar dessas palavras, o nosso coração deveria exultar de alegria. Hoje, eu estou falando hoje, não foi o coração delas, não. A alegria delas foi tanta que elas correram, elas não se seguraram em si, elas estavam tão felizes. Ao escutar essa notícia, ao constatarem que o Senhor estava vivo, que o Senhor tinha ressuscitado, elas não se contiveram e foram ao encontro dos irmãos, anunciar aquela boa nova, anunciar aquela alegria. Cristo ressuscitou, aleluia! E por que elas ficaram tão felizes? Porque, novamente, aquele que era o consolo, aquele que era a segurança, aquele que devolvia ao coração daquelas mulheres a certeza da vitória, a certeza de que nenhum mal as atingiria, aqueles no qual elas colocavam a sua confiança, aquele que apacentava o coração daquelas mulheres, aquele homem que sarava as feridas daquelas mulheres, que compreendia a dor daquelas mulheres. Aquele homem não tinha morrido. Aquele homem viveu. Aquele homem ressuscitou. Nem o mundo, nem o mal, nem a morte foi capaz de vencer Jesus. Filhos, eu falo para vocês hoje, nenhum mal,
nenhuma enfermidade, nenhuma perda, nenhuma maldade. Mesmo quando tudo parece sem solução, mesmo quando o mundo se levanta contra nós, talvez a nossa humanidade, a nossa carne clame, talvez até se desespere achando que nada mais vai dar certo. Eu falo para nós hoje, não vamos buscar o Senhor entre os mortos. Ele está vivo, Ele ressuscitou. A nossa esperança, o nosso consolo. O Senhor está vivo e ressuscitado no meio de nós. E através de nós. No meio de nós. E através de nós. Aquelas mulheres que chegaram tristes. Aquelas mulheres que chegaram cabisbaixas. Diz a palavra de Deus que elas olhavam para o chão. E olhar para o chão é estar cabisbaixo. Olhar para o chão muitas vezes é a postura daquele que se sente derrotado. Olhar para o chão é a postura daquele que muitas vezes procura um caminho, procura uma solução, ou até mesmo percebe que não tem mais solução. Aqueles homens falaram para aquela mulher: não procura o teu Deus, não procura o Senhor, não procura aquele que vive entre os mortos. Ele ressuscitou. E ao ouvir essas palavras, é devolvida ao coração daquelas mulheres a esperança. Senhor, nessa manhã nós te pedimos. Te pedimos, Senhor, em meio a um tempo tão difícil, o qual nós estamos vivendo. O Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a dor de cada um de vocês. O Senhor conhece a nossa realidade de vida, aquilo que nós passamos lá em casa, quando estamos só nós. O Senhor conhece os nossos medos, as nossas angústias. Mas nessa manhã, a palavra nos traz justamente aquilo que vai devolver ao nosso coração, e que deve devolver, e que vai devolver ao nosso coração a certeza da vida. A certeza de que o amor venceu a morte. A certeza de que a luz do Senhor dissipa todas as trevas. As trevas que talvez nós estejamos vivendo hoje. As trevas que talvez hoje estejam ofuscando a nossa vista, nos impossibilitando de olhar adiante, nos impossibilitando de contemplar um horizonte diferente. Ei, irmão, o Senhor está vivo. E a ressurreição do Senhor é certeza de vitória. É certeza de uma vida nova. É a certeza de que aquele que vem curar o nosso coração, as nossas dores. A certeza de que aquele que vai batalhar conosco, à nossa frente, não sucumbiu. Nem o mal, nem a morte, nem a perseguição, nem a humilhação foram capazes de vencê-lo. Da mesma forma que em Cristo Jesus, nenhuma perseguição, nenhuma humilhação, nenhum mal, nem a morte irão nos separar desse amor. De que nenhuma treva há de durar tanto tempo a nos roubar a face de Deus.
É tempo de renovar as forças. A esperança foi renovada. As nossas forças foram renovadas. A alegria volta ao nosso coração. Ele vive e está no meio de nós. Dá-nos, Senhor, alegria. A alegria, Senhor, da tua ressurreição. Dá-nos, Jesus, essa alegria. A alegria, Senhor, dessa boa notícia. De que em meio às dificuldades, em meio às lutas, às batalhas, Tu és o nosso farol. Tu és a nossa luz. A luz que ilumina as nações, a luz que ilumina todos os povos, a luz que ilumina cada um de nós, nos apontando o caminho seguro, nos apontando o lugar seguro, o qual nenhum mal nos atingirá. Que a tua luz possa iluminar, Jesus, o nosso dia. Que a tua luz possa iluminar, Senhor, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos lares. Que a tua ressurreição, Jesus, possa ressoar em nossos corações. Que nós possamos tomar posse dessa vida nova e que a possamos verdadeiramente compartilhá-la com todos aqueles que estão ao nosso redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, filhos, chegamos ao final de mais uma manhã de oração, a Bíblia em oração. Como todos os dias a gente fala, não deixa de deixar seu comentário, de fazer seu comentário, de compartilhar com as pessoas. Se essa palavra nos faz bem, se essa palavra nos fortalece, vamos compartilhá-la com aqueles que nós amamos, os nossos contatos, os nossos grupos, seja do WhatsApp, seja do Telegram. Vai compartilhando onde vocês quiserem e acharem que devem partilhar, tá bom? Não esquece de clicar no coraçãozinho também. Que nosso Senhor possa estar conosco durante esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós. Tenha um bom dia, feliz Páscoa, salve a Maria.